De tudo que vimos no vídeo anterior, é preciso agora examinar as passagens do Novo Testamento que, para alguns, parecem ensinar uma segunda vinda iminente de Cristo. Há duas categorias para essas pessoas. Primeiro, ensinam que a vinda está próxima, e segundo, o tempo da vinda é desconhecido e será inesperado. A única forma para um melhor entendimento dessas passagens é através da análise da palavra vinda e seu uso diverso no Novo Testamento. Através dos meus estudos, identifiquei 6 tipos de vinda de Cristo, mas o teólogo Boetney delineia pelo menos 8. Então vamos lá. Primeiro, a vinda de Cristo ao cristão na morte. Confere Mateus capítulo 25, versículo 13 e Mateus capítulo 24, versículo 42 e 44. Segundo, a vinda de Deus ou de Cristo no julgamento providencial. Confira em Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30 e Marcos capítulo 14, versículos 61 e 62. Terceiro, a vinda de Cristo aos seus discípulos após a sua ressurreição. Confere em João capítulo 14, versículo 18 e 28 e João capítulo 16, versículo 16 e 28. Quarto, a vinda de Cristo no dia de Pentecostes. Confira em Atos capítulo 2, versículo 16 ao 21 e Atos capítulo 2, versículo 33. Quinto, a vinda de Cristo às igrejas da Ásia Menor. Confira em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, 16 e Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Sexto, a vinda de Cristo às várias cidades da Palestina durante seu ministério. Confira em Mateus capítulo 9, versículo 35 e Mateus capítulo 10, versículo 23, Lucas capítulo 4, versículo 43 e Lucas capítulo 10, versículo 1. Sétimo, a vinda de Cristo aos crentes. Confira em Mateus capítulo 18, versículo 20 e João capítulo 14, versículo 21 e 23. E oitavo, a vinda final, pessoal, visível e gloriosa de Cristo no final da era. Bem, para cada uma dessas vindas é o contexto o principal indicador que determina sobre qual tipo de vinda que se está referindo. Confira agora 6 tipos de vinda de Cristo que identifiquei na Escritura. Primeiro, a vinda em telefonia. Confira em Gênesis capítulo 3, versículo 8 e Gênesis capítulo 17, versículo 1. Segundo, a vinda de Belém, seu nascimento. Confira em Mateus capítulo 2, versículo 6. E terceiro, a última vinda no fim do tempo. Confira em Atos capítulo 1, versículo 11, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao 26. Quarto, a vinda ao Pai, a ascensão. Confira em Daniel capítulo 7, versículo 13. E quinto, a vinda através do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Confira em João capítulo 14, versículo 16 ao 18. Sexto, a vinda e julgamento contra igrejas ou Israel. Confira em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Confira também em Mateus capítulo 21, versículo 40 a 41 e Mateus capítulo 21, versículo 43 ao 45. Confira também em Mateus capítulo 22, versículo 6 e 7 e Mateus capítulo 23, versículo 33 ao 39. Agora, vamos analisar as passagens que parecem ensinar que a vinda de Cristo está próxima. Há pelo menos perto de 80 passagens que dizem que algo está próximo para acontecer na vida dos primeiros ouvintes da palavra. Nenhum desses versículos abordam diretamente a questão de uma iminente segunda vinda de Cristo. Uma vez que tivesse ocorrido na primeira geração de ouvintes, então Cristo não poderia vir agora em nenhum momento. Mas este não é o caso. Esses versículos terão a seguir uma explicação dentro do ponto de vista de cada visão escatológica dentro do cristianismo. Observe Mateus capítulo 24, versículo 34, que diz que esta geração não passará sem que todas essas coisas sejam cumpridas. Segundo o preterismo parcial, os contemporâneos de Jesus é que veriam essa vida dentro da geração deles.
na heresia chamada preterismo completo, também conhecido como hiperpreterismo, é ensinado que a segunda vinda de Cristo ocorreu no ano 70 depois de Cristo, na destruição do Templo de Jerusalém. E também todas as profecias, sem exceção, teriam sido cumpridas dentro da primeira geração de ouvintes. O problema da heresia do preterismo completo é que seus intérpretes têm que se sustentar que a segunda vinda não foi corporal, mas apenas espiritual, levando assim a uma mudança significativa em quase todas as outras doutrinas da fé cristã. Portanto, os adeptos do preterismo completo e seus ensinamentos não fazem parte do cristianismo historicamente ortodoxo e bíblico. O preterismo parcial sempre esteve na história da igreja, e é possível rastreá-lo desde seus primeiros primórdios. Os preteristas parciais interpretam que a maior parte do Apocalipse e as outras profecias do Novo Testamento eram sobre julgamentos contra Israel através dos romanos no ano 67 a 70 depois de Cristo. Alguns intérpretes do preterismo parcial entendem a seção anterior de Mateus capítulo 24, versículo 4 a 36, como falando sobre a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, pelas mãos dos romanos, e a partir do versículo 36 em diante seria uma referência à segunda vinda de Cristo, ainda em nosso futuro. Vemos, portanto, no versículo 34 de Mateus capítulo 24, que sobre aquela geração dos apóstolos de Cristo, viria em julgamento providencial sobre uma nação, no caso, Israel. Bem, em Mateus capítulo 10, versículo 23, diz: Não acabarei de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Confira, em Mateus capítulo 16, versículo 28, fala de maneira semelhante. Alguns dos que aqui estão não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir em seu reino. Esses dois versículos claramente dizem que um cumprimento rápido e temporal ainda naquela geração dos discípulos iria ocorrer. Os acontecimentos até a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo é o que esses versículos fazem uma referência fortíssima.